A paz do Senhor, queridos. Que Deus abençoe a vida de vocês que acompanham a palavra do dia, ministrada pelos servos do Senhor durante a semana. Já chegamos a mais uma sexta-feira, dia 7 de maio. Sempre esperando que os irmãos estejam bem, debaixo da graça, debaixo do amor do Senhor. Nessa semana onde estamos se preparando para a Santa Ceia do Senhor. Eu venho trazer uma palavra para a vida dos irmãos que se encontra em Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e 14. Depois vamos ler em Coríntios também. Irmãos, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Palavra do apóstolo Paulo à igreja de Filipos, falando aos filipenses, encorajando esse povo a não olhar para trás, encorajando esse povo, falando primeiro no começo do versículo, expondo toda a humildade de Paulo, mesmo sendo conhecedor da palavra, mesmo sendo, poderia se vangloriar por se conhecer a palavra, por ser um grande apóstolo, um grande homem de Deus. Ele começa o versículo falando: irmão, não julgo que eu tenha alcançado, eu mesmo ainda não alcancei. Eu estou nessa corrida da vida e eu procuro fazer o melhor para o meu Deus. Paulo estava falando isso nesses versículos. E ele diz: mas uma coisa eu faço. E é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para que as estão diante de mim. Ele não estava mais preocupado com o passado dele. Ele não estava olhando para trás. Ele considera que a vida cristã, depois que aceitamos a Cristo Jesus, que rendemos nossa vida ao Senhor, nós estamos numa corrida em direção ao alvo, em direção ao prêmio, em direção à soberana vontade de Deus, vocação de Deus. Então ele considera isso uma nossa vida uma corrida. E ele fala aos filipenses: não olhe para as coisas passadas. Foque no alvo, que é Cristo que está à sua frente. E prossiga para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. É o que nós buscamos como igreja do Senhor. Soberana vocação de Deus. Em Coríntios, Paulo também compara a nossa vida como estarmos numa competição. E ele fala em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24, dizendo: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Em 1 Coríntios 12, 31 diz: portanto, procurai com zelo os melhores dons. E agora eu vos mostrarei o caminho mais excelente. Em 14:1, 1 Coríntios 14:1 diz: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente os de profetizar. E no 14:12 ele diz: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. Glória a Deus. Então Paulo exorta a igreja de Coríntios a buscar os dons espirituais, a buscar saber mais e conhecer mais de Deus, a praticar mais a palavra, a buscar dons de profecias. E isso tudo para a edificação da igreja. No 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24, que nós lemos,
correi de tal maneira que o alcanceis. Eu fiquei pensando, alcançar quem? Os primeiros colocados que ganham prêmio? Aí no versículo 14, do capítulo 14, versículo 12, ele responde: assim também vós, como procurai abundar neles para edificação da igreja. Segui o amor. Glória a Deus. Então, na verdade, o que devemos buscar em primeiro lugar, o que alcança em primeiro lugar em nossa vida é o amor. Devemos buscar o amor a todo tempo. Procurai com zelo os dons espirituais, com cuidado os dons espirituais, mas segui o amor. Se você ama seu próximo, ama a igreja, ama a você mesmo, participe dessa corrida da vida com zelo, procurando os dons espirituais com zelo, mas seguindo o amor. Porque o amor, como ele diz, correi de tal maneira que o alcanceis. Então, corra, meu irmão. Corra para amar o seu próximo. Corra para amar a sua igreja. Corra para amar aquele que necessita. Desejando sempre os melhores dons espirituais para poder abundar na casa do Senhor e fazer com que a igreja do Senhor cresça, a edificação da igreja. Para que haja edificação na igreja. Sempre como exemplo, Paulo, não se vangloriando, mas sim praticando, fazendo a obra de Deus com amor. E assim estaremos todos nessa corrida juntos, alcançando esse primeiro lugar, alcançando esse prêmio, alcançando o amor. Quando alcançamos o amor de Deus em nossos corações, o amor de Cristo, nós transformamos a vida dos outros que estão ao redor, dos outros que estão nos ouvindo. Então essa é a mensagem que eu deixo para os irmãos, que nós possamos participar dessa corrida com essa vontade de querer vencer, chegar em primeiro lugar, é alcançar o amor, como diz Paulo. Ele está correndo, ele está alcançando o primeiro lugar. E agora eu vos mostrarei o caminho mais excelente. 12:31, 1 Coríntios 12:31. Quando percebemos isso, alcançamos o amor, esse amor fraterno, esse amor de Cristo em nossas vidas, alcançaremos, sem dúvida nenhuma, a soberana vontade de Deus. Glória a Deus. E um dia todos nós seremos coroados e viveremos eternamente na glória do Senhor Jesus. Fique com essa palavra, que Deus abençoe seu coração. Tenha um excelente final de semana. Os que puderem, subam à casa do Senhor. Os que forem de nossa igreja, subam para a Santa Ceia, em nome do Senhor Jesus.